Olá, tudo bem? Meu nome é Mário Henrique Prado, sou advogado no escritório LF Maia, Sociedade de Advogados, e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, sobre uma teoria muito relevante na solução de conflitos no nosso sistema jurídico, notadamente naqueles em que há uma pluralidade normativa que incide sobre o caso. Nós vamos falar da teoria da minha conterrânea gaúcha Cláudia Lima Marques. Vamos falar da teoria do diálogo das fontes. Fugindo um pouco da regra, eu vou começar falando sobre um exemplo prático de uma ocorrência, de várias ocorrências, das quais eu participei logo no começo da minha advocacia, quando eu trabalhava com direito de energia, direito regulatório, cível contencioso. Na época eu trabalhava numa carteira exclusiva de direito de energia. Nós defendíamos uma carteira passiva de uma distribuidora de energia elétrica. A quase totalidade dos casos era para consumidores residenciais e outras pequenas indústrias ou comércios. E em quase todos os casos havia incidência do Código de Defesa do Consumidor, por serem destinatários finais da energia elétrica, do serviço prestado pela distribuidora. E então a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por ser uma regra especial, trazia um plus, à solução do caso, E em muitos desses casos as demandas elas tratavam de obrigações de fazer da distribuidora, e essas obrigações de fazer elas muitas vezes em decisões em tutela antecipada, notadamente para ligação de energia ou algumas outras obrigações que seriam de responsabilidade da distribuidora, e em alguns casos isso se tornava muito mais complexo, e eu vou tratar de um deles. Num caso em que uma pessoa possuía uma residência numa área fora da zona urbana da cidade, e então ela requereu a ligação de energia elétrica. Ela foi até o seu advogado, o advogado disse que, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e também até pelo direito da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição, ela teria de, no prazo mais rápido possível, ter ligação de energia elétrica, ter a prestação desse serviço na sua residência. A residência ficava num local afastado, muito afastado, próximo a uma rodovia. A rede de distribuição estava muito longe da sua residência, e seria necessário até derrubar a mata nativa para poder ligar energia. Lá precisaria de autorização do órgão ambiental. Porém, o juiz, tocado pela narrativa trazida na petição inicial, deferiu a ligação de energia num prazo de 5 dias, sob pena de multa diária. Se não me recordo, o valor era próximo a R$1.000 por dia no descumprimento. Então, logo que nós tivemos ciência, fomos despachar com o juiz. Isso não teve o resultado esperado, para o fim de revogar ou de adequar a liminar ou o prazo de cumprimento às normas regulatórias. A distribuição de energia ela é vinculada, por se dar por meio de concessão, regulada a normas regulatórias da agência reguladora, da ANEEL, e que dispõe de forma técnica sobre os prazos para execuções, como, por exemplo, a execução de uma rede de energia. No caso citado, o juiz aplicou o CDC, e mesmo depois no curso do processo, e isso também se aplicava a muitos outros processos, havia uma questão que era muito problemática para a distribuidora de energia, que era o quê? Que era a exclusão das normas regulatórias, normas essas que traziam
prazos e a forma do cumprimento das obrigações pela distribuidora de energia elétrica com critérios técnicos, essas normas eram todas excluídas por aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O que a gente, na época, dizia, procurava trazer, eu procurei desenvolver essa tese e a gente trabalhou nisso na época, que a aplicação do CDC não poderia excluir as normas regulatórias, né? Um dos argumentos que eram trazidos nas decisões é que as normas regulatórias, muitas delas, são infralegais, como de fato são, e por uma questão de hierarquia, deveria ser respeitada a hierarquia, e o Código de Defesa do Consumidor, ele é lei, então hierarquicamente estaria superior à norma infralegal, que seria a norma regulatória específica no caso do prazo e de outras obrigações da distribuidora de energia elétrica. O que nós argumentávamos na época, em alguns casos surtiu efeito, outros não, era que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não poderia excluir a aplicação das normas regulatórias, pois elas que direcionam a atividade da distribuidora e vinculam, na verdade, a atividade da distribuidora, não tendo uma discricionariedade no cumprimento das suas obrigações. E então, aí, um tempo depois, eu já nem estava mais trabalhando com essa matéria, né? Eu descobri que tudo o que nós argumentávamos estava circunscrito naquilo que a minha conterrânea, gaúcha Cláudia Lima Marques, capitaneou no Brasil como teoria do diálogo das fontes. Segundo essa teoria, a aplicação das normas jurídicas não deveria respeitar exclusivamente os critérios de solução de antinomia, que são muito bem conhecidos, né? Os principais são o critério da especialidade, o critério da aplicação da norma no tempo e o critério da hierarquia. Cláudia Lima Marques, inclusive, em muitas oportunidades, ela até afirma que esses critérios são da Idade Média. Somente os critérios de hierarquia e critérios de lei posterior, né, revoga a lei anterior, os critérios da aplicação da lei no tempo. E que se precisaria hoje, num sistema jurídico que é muito mais complexo, trabalhar com uma complementação e a partir de critérios de coerência de uma norma a outra. Nesse caso que eu tratei no nosso exemplo, há uma nítida necessidade de complementação, pois qualquer dos sistemas jurídicos, ou aplicado o sistema jurídico regulatório, ou aplicado o sistema jurídico de proteção e defesa do consumidor isoladamente, estaria uma grande injustiça, em qualquer dos casos. Aplicando somente o direito regulatório, excluindo o CDC, a gente estaria deixando de dar uma proteção especial, né, ao consumidor, né? E isso não é válido no nosso direito, pois há uma incidência, há até uma subsunção, a partir de uma exegese subsuntiva, a gente já tem a aplicação do CDC. E também aplicar o Código de Defesa do Consumidor sem aplicar o direito regulatório, que é técnico e que é especial, eu arrisco dizer até que seria uma hipótese de especial de consumo, também traria muita injustiça e, na verdade, poderia mesmo prejudicar o próprio consumidor, pois o CDC, né, é uma norma especial em relação ao Código Civil, por exemplo, nas relações de direito privado, mas em relação ao consumo de energia elétrica, ela é uma norma geral, pois muitas das obrigações específicas dos direitos do consumidor de energia elétrica estão nas normas regulatórias. Isso poderia prejudicar tanto a distribuidora, como prejudicou no caso, quanto o próprio consumidor, que poderia, no caso, não ter protegido o seu direito enquanto consumidor de energia elétrica por inaplicabilidade das normas regulatórias. Então, o que a teoria do diálogo das fontes traz
é justamente isso, a coexistência das normas de diversas fontes. Nós sabemos que existem diversas fontes e há um conflito, em alguns casos, de normas gerais e normas especiais, como foi nesse caso. Então, a teoria do diálogo das fontes, né, que a Cláudia Lima Marques trouxe ao Brasil por influência do professor Eric James na escola de Heidelberg. Então ela tem essa visão de trazer uma sensibilidade maior do julgador no caso concreto, para que não aplique uma norma em detrimento da outra, quando na verdade ambas incidem sobre o mesmo caso e ambas podem trazer uma solução. Nesse caso que eu tratei, me parece que a melhor solução seria uma aplicação conjunta das normas de direito do consumidor com as normas de direito regulatório. E isso se aplica em muitos outros casos. Cláudia Lima Marques mesmo trata de alguns exemplos, como, por exemplo, alienação fiduciária de bem móvel. Ela, numa entrevista, falou sobre isso, falou que não poderia deixar de incidir o CDC. Ela fala também de normas específicas de direito imobiliário, que também teria de haver uma aplicação conjunta do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, que traz definições gerais e regulações gerais sobre contratos, sobre negócios jurídicos, e também normas específicas de direito imobiliário, sem que uma excluísse a outra. E que eu concordo com ela que isso não é possível tratar de modo estanque ou tratar em mera questão de hierarquia de normas, por exemplo, soluções de casos num sistema jurídico que está cada vez mais complexo e cada vez mais sofisticado. Então, é isso que eu tenho para trazer hoje. Espero ter contribuído, né, de alguma forma com esse tema. Esse tema pode ser muito mais aprofundado, e eu agradeço. Obrigado.